Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos, que Deus esteja dando a cada um aí um dia abençoadíssimo na sua presença, que nós venhamos, nos alegrar na presença desse Deus que tudo pode, em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja aí vivando, a nossa vida na sua presença, que tenhamos aí um dia cheio, desse Deus maravilhosíssimo e que nós possamos expressar a gratidão, de termos um Deus tão maravilhoso conforme nós temos, amém? E Ele tem dito para mim e para você: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Que nós venhamos trazer o nosso Deus para dentro de nós, que nós venhamos ter nele, a esperança de que tanto almejamos, de que tanto queremos. E a verdadeira paz nós só encontraremos em nosso Deus. Nós só encontraremos em Cristo a verdadeira paz. Não tem em outro lugar do mundo, não tem outro lugar das galáxias que nós vamos encontrar a paz. É somente em Cristo. Então que nós venhamos esperar nele, que nós venhamos buscar nele, que ele venha ser, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos, nós venhamos a encontrar nele, em nome de Jesus, amém? Quero trazer o Salmo 73 para a meditação da igreja. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. Seja bem-vinda nessa terça-feira, dia 1º, de fevereiro de 2022, que Deus esteja te abençoando na data desse dia, em nome de Jesus, amém? Diz o Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para me escorregar, para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como, outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas do corpo cheio se lhes espreme, e eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado. Cada manhã, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender, isto foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Não entendi eu o fim deles. Aleluia. E entendi o fim deles. Certamente os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase num momento fica totalmente consumidos de terrores.
como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim aleluia, embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela mão, a tua mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na tua glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Para mim, bom é aproximar-me, aleluia, de Deus. Pus a confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Deus tem aí nos sustentado, Deus tem aí nos fortalecido. E nós só temos a agradecer a Deus por todos os seus feitos, por tudo que Ele tem aí e nos ajudado. Nós só temos que agradecer a Deus. Esse salmo que fala de prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus. Aleluia. O fim deles a demonstra. Salmo de Asaf. Amém? Esse salmo é de Asaf. E quando nós olhamos, Asaf, ele contempla a riqueza, né, dos ímpios. Ele contempla tudo aquilo que tem acontecido com os ímpios. E ele mesmo olha para Deus e fala: olha Deus, por que acontece com o ímpio? Por que acontece com ele e eu vivo perecendo? Por que acontece com ele e eu tenho dificuldade? E muitas vezes, amados irmãos, nós no decorrer da nossa vida, muitas vezes no nosso caminhar, nós também falamos dessa forma. Mas entendo eu, amados irmãos, como uma pessoa que tem adorado, tem buscado ao Senhor, todo aquele, amado irmão, toda aquela que vem até a Deus, todo aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, Deus nos resgata. Todo aquele que se coloca diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, ele se humilha debaixo da sua potente mão, Deus faz maravilhas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, contar com as maravilhas do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando a amada irmã, Deus esteja aí visitando também nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí, irmã Marina, lendo aí o Salmo 73, né? Salmo de Asaf, né? Que ele contempla a prosperidade, né, do ímpio. E quando ele contempla a prosperidade do ímpio, ele vê o quanto o ímpio tem e ele começa falando com Deus assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Uma verdade que ele traz, é uma verdade que nós precisamos estar buscando para dentro de nós. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar clamando a Deus para que essa verdade esteja sempre diante dos nossos olhos. Diz aí o versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos necios, dos ímpios, né? Quando via a sua prosperidade. Pois não há apertos na sua morte, mas firme está
a sua força, amém? Então nós olhamos aí, amados irmãos, e nós contemplamos, né, Asaf, ele falando com Deus a respeito desse salmo, ele colocando no seu coração todo o seu sentimento, tudo aquilo que ele via diante dos olhos dele. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos visto aí uma desigualdade social muito grande, nós vivemos aí uma luta, né, de existência social que nós ficamos assim meio que impactados com essa situação que acontece à nossa volta, e a gente contempla que muito aqueles a pessoa que tem, ela tem muito, mas muito mesmo. Aquela que não tem, ela vive aí numa escassez assim terrível, né? E muitas vezes quando o pai de família ele vai numa padaria para comprar pão para os seus filhos e já conta os filhos, um para cada um. Eu lembro uma historinha, né, que eu estava vendo com a missionária, ela estava contando, né, que a mãe saía para o trabalho, né, e ela deixava uma moedinha de 10 centavos para comprar um ovo, isso naquela época, né, que ela estava contando esse testemunho. A mãe deixava para cada filho 10 centavos, uma moedinha de 10 centavos para cada filho, para comprar um pão e um ovo. Era o que eles tinham até ela voltar do trabalho. Então os filhos passavam o dia com um pão e com um ovo. E ela pregando, né, a respeito de ação missionária. E enquanto ela pregava a respeito de fazer missão, e ela estava pedindo, né, donativos para estar indo para as missões. E um garotinho daquela família, ele pegou os 10 centavos dele e deu para a missão. E ela foi saber como que ele arrumou aqueles 10 centavos. E ele disse: olha, missionária, esses 10 centavos é que a mãe me dá todos os dias. Ela deixa 10 centavos para cada filho para comprar um pão e um ovo. E eu vou ficar sem comer o dia todo para dar esses 10 centavos para a senhora ir para a missão. Ela disse que aquela moedinha de 10 centavos, perante o que ela precisava, não significava nada, mas perante o sacrifício daquela criança diante de Deus, era o maior sacrifício que ela já tinha, depois de Cristo, o maior sacrifício que ela já tinha visto diante dos seus olhos na sua vida. A gente precisa entender, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né, que aquela oferta que aquela viúva deu foi a oferta maior de todas as ofertas, porque ela deu do que verdadeiramente ia faltar a ela, não do que sobrava. Muitos têm dado a oferta do que sobra, mas esta ela deu aquilo que ia lhe faltar. A única coisa que ela tinha, ela deu. E aquele garoto a mesma coisa. A única coisa que ele tinha para passar o dia, para comer um ovo e um pão, ele deu para a oferta missionária. Então, essa desigualdade social no nosso mundo é muito elevado. Nós temos aí, quando nós lemos as revistas, né, de missões Portas Abertas, a gente vê aí que lá na África eles fazem biscoito de barro, né? E as crianças comem com a boca tão boa aquele biscoito feito de barro. É assim uma tristeza muito grande, né, quando nós vemos essa situação. Então o mundo hoje em dia naquilo que tange, né, a desigualdade social, muitas pessoas vivem na ganância, né? Muitas pessoas vivem numa situação muito difícil. Tem um jogador da África, esse jogador ele sempre traz aí um testemunho vivo do que ele vive, daquilo que ele é, né? E esse jogador é um jogador escurinho, um jogador muito bom, já jogou no Manchester, né? E ele ganha milhões e milhões, né? E nisso o dinheiro que ele ganha, ele pega esse dinheiro
enquanto outros jogadores vivem na ostentação de carrões de luxos, né? Coloca 10, 13 na garagem e ele anda com um simples carro. E uma vez perguntada a ele, por que você anda com esse simples carro, com esse carro simplesinho? E ele disse assim, no mesmo lugar que esse carrão bonito te leva, esse simples também vai me levar. E ele teve na África, o seu pai morreu, né, por falta de atendimento médico, não tinha hospitais bons naquele lugar e com o dinheiro que ele recebe, né, ele doa, né, a maior parte do dinheiro que ele recebe para a população pobre do seu país e ele também construiu um hospital de ponta, né, um hospital que tem tudo do bom e do melhor ali na África. A gente vê essas situações, amados irmãos, que Deus coloca no coração do homem e a gente fica assim alegre, né, de ver pessoas ainda com corações assim bons. A gente vê, amados irmãos, que quando a pessoa passa por um determinado problema, igual um câncer, igual uma situação difícil na vida, e essa pessoa vem a falecer, a família ela vem e ela começa a investir no hospital do câncer. A gente vê que uma pessoa ela passa com um problema de coração, aquela pessoa que é bem abastada, ela investe agora no hospital do coração. A gente precisa entender, amados irmãos, que não precisa acontecer tragédias para que nós venhamos investir nessas áreas, né? Nós precisamos investir antes que aconteça tragédias. Então aquilo que nós temos, amados irmãos, nós temos que aprender a dividir, nós temos que aprender a doar, nós temos que aprender a dar, nós precisamos ter amor ao nosso próximo. E a gente vê que aqui Asaf, quando ele contempla, quando ele olha para essa situação, ele diz que não gostava de ver essa situação e ele próprio diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregar-se os meus passos, pois eu tinha inveja dos nestos, quando via a sua prosperidade, quando via a prosperidade dos ímpios. Eu lembro, amados irmãos, que quando nós fizemos o Casado para Sempre, o curso de Casados para Sempre, tinha 3 equipes, né, que eram três casais que eram mais afastados, que fazia parte da outra equipe, e nós da nossa equipe, os casais que era mais simples, caiu assim, né, desse jeito. E a gente lembra que os 3 casais que era da outra equipe mais abastado, os 3 tiveram problema no casamento, posteriormente fazendo o curso, né, do MMI, Casados para Sempre. E os 3 casais que tinha a situação mais difícil, né, eles permaneceram no seu casamento. E o que eu quero dizer com isso, amados irmãos, que durante uma época da minha vida, quando as minhas crianças eram pequenas, eu trabalhava muito, né, e morava, sempre morei assim em lugares pequenos, né? O primeiro lugar que eu morei com a minha esposa, com os meus filhos, foi numa kitnet. Uma kitnet, ela era sala e quarto ao mesmo tempo. E a cozinha era pequenininha. Muitas vezes a gente comia sentado na cama, porque a cozinha não dava para fazer nada. Mal cabia a pia e o fogão. E a geladeira a gente colocava na área e era dessa forma. Era muito apertadinha a cozinha. E um banheirinho. Era um local muito pequeno. E lá eu tive os meus 2 filhos. Primeiro o Brendo veio, depois veio o Brenner. E depois nós ficamos 7 anos nesse lugar. E a gente vê que 7 anos é ano da perfeição, né? Em nome de Jesus, essas perfeições hão de acontecer em nome de Jesus. A gente viu que depois desse tempo nós saímos daquele lugar e nós mudamos para um lugar mais espaçoso. E nesse lugar espaçoso foi assim uma bênção. E durante esses 7 anos, né, que nós estávamos vivendo nesse lugar pequeno, os meus 2 filhos dormiam com a minha esposa na cama e eu dormia no chão. E nem por causa disso, ela deitada na cama e eu deitado no chão, nem por causa disso nós pensamos em separar.
mas o amor aumentava mais a cada dia. Depois nós passamos para um lugar maior, mas esse lugar maior ele tinha uma sala enorme e ele tinha uma cozinha boa, né, um banheiro grande, tinha um quarto bom, mas ainda tinha somente um quarto. E os meninos, eles dormiam assim, a gente colocou a kitnet, a triliche deles na sala, né? Mas sabe como é criança, corre tudo pro quarto, para cima da mãe, e a gente com aquela peninha, né? Pai e mãe tem aquilo, né? De estar agarrando, de estar abraçando, e muitas vezes a mãe ficava com as crianças e muitas vezes eles dormiam no nosso meio. E quando eles dormiam, aí é que a gente colocava eles na cama. Mas ainda assim, a gente vê que é um local pequeno e muitas vezes ainda eu dormia no chão. Mas nem por causa disso nós deixamos de nos amar. Nós deixamos essas dificuldades estar nos separando. E a gente via tudo isso, amados irmãos. Deus ele estava junto conosco e nas nossas dificuldades nós aprendemos a amar mais, nós aprendemos a nos doar mais. E a gente vê um homem, um dos mais ricos das Sagradas Escrituras, Salomão, ele falar que tudo isso é vaidade, que chega um determinado momento da vida que toda a riqueza que ele construiu, né, constituiu, ele vê que tudo isso vai ficar para trás, não tem como levar para lado nenhum essa riqueza, tudo isso vai ficar por aí. E na realidade, amados irmãos, o que conta é a nossa vida diante de Deus, o que conta é o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, e que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar trazendo esse Deus para dentro do nosso relacionamento, para dentro da nossa casa, diante dos nossos olhos, e tudo aquilo que nós almejamos, nós venhamos colocar esse Deus no nosso coração. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer em Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante do Senhor, porque se nós olharmos para as nossas dificuldades e olharmos para as facilidades das pessoas ímpias, a gente vai ficar numa situação difícil, a gente vai entrar em parafuso, conforme Asaf aí entrou. Ele olhava que quando o rico morria, ele não tinha perto de nada, está escrito aí na palavra do Senhor, e a gente olha e a gente contempla, está escrito aí, a gente vê aí no versículo 4, ele diz assim: porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Por que ele diz isso? Muitas vezes o pobre, amados irmãos, quando vai ser enterrado aqui no Rio de Janeiro, eu lembro as 2 últimas vezes que eu tive indo para fazer aí uma situação a respeito de enterro, né? A respeito de estar acompanhando amigos na morte de familiares. Um enterro simples para ser feito aqui no Rio de Janeiro não está menos de que R$ 7.000. É um absurdo, é um absurdo. Então, o que acontece? Acontece, amados irmãos, que o pobre tem aperto na sua morte, mas o rico não. O rico, ele paga um plano aí funerário e do melhor, quando vê a ambulância, vai pegar em casa, vai levar para o cemitério, ali no cemitério coloca em cima daquele carrinho e leva até o túmulo. Isso tem acontecido. A gente precisa entender, amados irmãos, que muitas vezes quando morre o pobre, precisa fazer uma vaquinha, os parentes ajudar daqui e dali para fazer o enterro, e a situação fica complicada, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter esperança, porque o Senhor ele diz para mim e para você que nessa terra nós passaremos por aflições, mas que venhamos ter bom ânimo, pois Ele está conosco. Nós precisamos entender que o Senhor disse: não acumuleis tesouros aqui na terra, mas sim no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói. Que nós venhamos ter de esperança, né? A nossa esperança vem estar em Deus, que a nossa esperança seja assim, uma esperança de estar verdadeiramente reinando com Cristo. Nós venhamos estar com os nossos corações em Deus,
Porque, conforme diz aí Davi no Salmo 37, versículo 25, ele diz: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, se a sua descendência mendigar o pão. Que Deus esteja aí visitando a cada um de nós, que Deus esteja prosperando a nossa caminhada, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Versículo 5 diz assim: não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens, por isso a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência, aleluia, diz assim, violência é como adorno, né? Salmo 73, verso 5, aleluia, verso 7 agora, nós lemos o 6, os olhos deles estão inchados, né? Diz aí a palavra do Senhor, no verso 7, de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem a sua boca contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Verso 13: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e aleluia, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Então Asaf, ele está assim perante o Senhor. Ele olhou e ele contemplou a riqueza do ímpio. Ele viu que tudo que ele sofria e tudo que ele padecia, na sua humildade, ele via o rico ali, tendo sem adorar o Senhor, sem buscar o Senhor e vivendo uma vida maravilhosa. Ria das desgraças do outro, mas ele mesmo passava sufoco. E diz que sentia até picada nos rins. A luta dele era grande. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos contemplado isso mesmo diante dos nossos olhos. E a palavra do Senhor, conforme nós costumamos trazer essa palavra aqui que está aí
em Lucas capítulo 16, verso 19, que aquele homem que se vestia de púrpura, linho finíssimo, todos os dias vivia regalado esplendidamente. A gente vê que no abrir e fechar de olhos, agora ele desce às sepulturas e ele está no Hades, sofrendo, padecendo. E o que nós temos que fazer, amados irmãos, a gente precisa entender que a chuva ela cai tanto para maus conforme para os bons. A chuva também ela vem para os ricos, vem para os pobres. A chuva também ela vem para aqueles que adoram e para aqueles que não adoram. A gente precisa entender que temos a oportunidade de adorar, de buscar o Senhor, de servir ao Senhor. E nessa manhã eu creio, amados irmãos, tanto o pobre conforme o rico, tanto aquele que é escuro de pele conforme aquele que é claro de pele, seja quem for, tem oportunidade de adorar a Deus. Mas aqueles que desprezam aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que despreza verdadeiramente, esse diz o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor não o conhece. A gente vê que quando ele está no Hades, quando ele está em tormento, ele fala: olha, meu pai Abraão, manda a Lázaro que vá e fale aos meus irmãos, né, que para não vir para cá também. E o pai Abraão fala: olha, ele tem Moisés e os profetas. Amados irmãos, Jesus ele diz: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E a gente precisa entender, amados irmãos, que um momento de quebrantar o coração, um momento de estar falando com Deus, o momento é esse, o momento de estarmos fazendo as nossas boas obras, é esse o momento. A gente olha para Nabucodonosor quando ele tem o sonho daquela grande árvore, e quando ele sonha com aquela grande árvore, a palavra do Senhor veio a ele, e quando Daniel ele está falando a respeito do sonho de Nabucodonosor, Daniel fala assim: olha, que a revelação desses sonhos seja para com teus inimigos, para que te prolongue os teus dias de sossego e paz na terra. Lembra-te dos pobres, deixa de fazer maldade às pessoas, esteja aí andando, fazendo bondade, olha para elas com olhar de misericórdia. E ele continuou de nariz em pé, e num dia determinado, ele sossegado no seu palácio, ali ele disse, diante da sacada do seu palácio, ele disse assim: não é esta a grande Babilônia que eu fiz para a minha magnificência, para o meu esplendor? E naquele exato momento foi tirado o coração de homem, foi colocado um coração de animal nele, e ele comeu capim pela raiz, amados irmãos, junto com os animais no campo, ele comeu, e até mesmo as penas cresceram no seu corpo, e ele viveu, amados irmãos, durante 7 anos, pagando pelo seu pecado. Eu não sei o que Deus está querendo falar comigo, contigo nessa manhã, mas de uma coisa eu tenho certeza: que nós devemos voltar os nossos corações para o Senhor, que nós devemos buscar a sua face, que nós devemos nos entregar a Ele, colocar a nossa vida diante dele. Seja pobre, seja rico, nós temos a oportunidade de estar colocando o nosso coração em Deus nessa manhã. Nós temos a oportunidade de estar falando com Deus. Entra, Senhor Deus, com as tuas providências, faça verdadeiramente aquilo que tu queres, porque nosso coração é teu, nossa vida é tua, nós precisamos ser aquebrantados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, que venhamos ter um encontro real com Deus, que venhamos aí estar colocando a nossa vida no Senhor. Diz aí Asaf: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela tua mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu senão a ti? Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti.
a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, pois eis que os que se alongam de ti, os que se distanciam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Que nós venhamos depositar a nossa confiança em Deus, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, deixar Deus prosperar os nossos caminhos, que venhamos ser uma bênção nas mãos do glorioso Deus de Israel. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, fortalece-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós da Tua graça, do Teu poder, que nós não venhamos tirar os nossos olhos de Ti. Sabendo, ó Deus, que o Senhor virá, Senhor, naquele glorioso dia, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, está, Senhor Deus, protegendo, guardando, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, miraculosamente. Que venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas nessa manhã. Que tenhamos, ó Pai, um restante de semana abençoado. Que sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, uma bênção nas Tuas mãos. Guarda-nos, ó Pai. Protege-nos, prospera, Senhor Deus, a nossa caminhada. Que sejamos uma bênção, Pai, diante do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, que sejamos aí uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe, fica na paz, que Deus esteja aí guardando a todos e a todas, em nome de Jesus Cristo, amém? Fica na paz, até mais tarde, se Deus quiser, às 19 horas nós estaremos juntos no culto da família, amém? Fica com Deus, um abração aí do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando, guardando, em nome de Jesus Cristo, fazendo aí com que tenhamos um dia maravilhoso, um restante de semana cheio da presença dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fica na paz.